Olhando na explanação do nosso preletor, que estão entre dizer que o Estado não interfere diretamente na Igreja, aqui surge a minha pergunta. Se o Estado não interfere nas igrejas, né, ou na Igreja, olhando nas questões de corrupção, questões de corrupção, na verdade, na lei seria mesmo isto, que não interferisse. Isto é o certo, mas na prática não é isto, porque às vezes tem se visto, tem sim existido alguma interferência, e uma delas é a corrupção. Então, como é que podemos classificar este fenômeno? E essa corrupção muitas das vezes tem surgido mesmo nas cabeças máximas das igrejas. Então, como é que podemos classificar isto? Olhando na explanação do nosso preletor, que estão entre dizer que o Estado não interfere diretamente na Igreja, aqui surge a minha pergunta. Se o Estado não interfere nas igrejas, né, ou na Igreja, olhando nas questões de corrupção, na verdade, na lei seria mesmo isto, que não interferisse. Isto é o certo, mas na prática não é isto, porque às vezes tem se visto, tem sim existido alguma interferência, e uma delas é a corrupção. Então, como é que podemos classificar este fenômeno? E essa corrupção muitas das vezes tem surgido mesmo nas cabeças máximas das igrejas. Então, como é que podemos classificar isto? Pela dissertação, de facto, é um tema pertinente que nós devemos, mesmo na qualidade de cristão, devemos reter algum conhecimento. Gostava de saber do irmão, se é apenas uma pergunta, existe limite de liberdade de uma igreja na sociedade? Na sociedade existe um limite de liberdade à atuação da igreja na sociedade? Tem um limite, basicamente. A minha questão é a seguinte: qual deve ser a reação da igreja caso note uma interferência do Estado? Versículo 17, que diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso, que não faz exceção de pessoas, nem aceita recompensa. E aí eu penso que, contudo, Deus é justo e imparcial, e Ele não tem dúvida nenhuma. E aí me surge uma dúvida: sabendo que estamos em uma sociedade com crença diferente, eu gostava de saber, será que o nosso Estado tem garantido a neutralidade religiosa? Eu gostava de saber, se eu tenho mais uma dúvida, eu gostava de saber se ao falar de liberdade religiosa, estamos também a falar sobre liberdade de culto. Diz que o Estado não interfere às igrejas. Estamos a dizer também em dois poderes diferentes. Só que um deste poder tem perdido algumas cláusulas. Uma destas é que o poder religioso perca por uma questão de que ele submete, mas submete porque se ele é um poder. Submete ao Estado, mas ele é um poder, não deixa de ser poder. Mas por quê? Se eu querer saber isto, se é que a religião ou a igreja é um poder, então ela tem que exercer as suas funções. Mas por que deixa de exercer essas funções? Religiosa ou liberdade? Temos que entender que uma coisa é o conceito, outra coisa é como esse conceito se desenvolve na prática. Eu acho que isso vai ajudar a percebermos melhor algumas coisas. Quando falamos de liberdade
de expressão, falamos de liberdade mesmo, nesse sentido. Mas não falamos de libertinagem. Aí temos que compreender. A Escritura fala em Romanos 13 que as autoridades estatais, ou seja, as autoridades civis, são autoridades que foram instituídas pelo próprio Deus em si. Ou seja, apesar de não terem um partido direto na forma como a igreja decide ser igreja, elas servem para regulamentarizar as normas de convivência de uma determinada sociedade. Esse é o principal interesse do Estado. O principal interesse do Estado é que a sociedade funcione. E funcione dentro de normas e que a igreja também está sujeita. Eu vou clarificar isso melhor para não responder outras questões que eu vi que estão mais diretamente ligadas a isso. Então, sobre a questão de liberdade de expressão e mesmo liberdade de culto. Essa liberdade religiosa tem mesmo a ver com liberdade de culto, de nós adorarmos o nosso Deus em função da fé, da crença que nós temos nele. E nisso o Estado não tem tutela nem autoridade para colocar o dedinho lá. Sim. Qual é a reação da igreja se houver uma intervenção? Nós temos aqui a nos perguntar ao contrário. Por que o Estado decide intervir numa atividade da igreja? Essa é a questão. Na Escritura, em Atos 5, eu acho que na Escritura, em Atos 5, nós vemos ali um episódio, embora a autoridade desse episódio era a autoridade religiosa, em que os fariseus estavam com a intenção de reprimir os discípulos, ou seja, os apóstolos, de pregarem a Cristo. E em algum momento chamaram Pedro, que é para que Pedro parasse de falar de Cristo naquele contexto. E Pedro disse uma frase que para mim é uma frase icônica e é a base pelo qual nós devemos nos assegurar quando há um nível de interferência do Estado que interfere na liberdade do culto das igrejas. Pedro diz assim: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Tem um limite de intervenção do Estado em que nós podemos desobedecer. Existe um limite que nós podemos obedecer. Como eu disse no princípio, o Estado vai regular o bem-estar social. Se a igreja estiver a fazer algo que afeta o bem-estar social, então o Estado tem direito de intervir e encerrar a igreja se for necessário. Mas se o Estado intervém num serviço de culto, aonde a liberdade do cristão, ou seja, a nossa liberdade de culto é posta em causa, então aí nós estamos em condições de quê? De desobedecer. Estamos a falar de culto. Não estamos a falar de nenhuma ordem ou de nenhum mandamento que desregula questões relacionadas a questões sociais. Vou dar um exemplo. Acho que também foi em 2006, 2007, aquele caso, os calhar mais velhos conhecem um pouco desse caso, o caso do, acho que é pastor Calpeteca, algo assim que era chamado, que levava pessoas a viverem no monte e as pessoas eram proibidas de estudar porque ele entendia que Cristo não estudava, a vida era mesmo só lá, confinada no monte. Isso é um caso de intervenção social também. Porque ali já fere questões relacionadas aos próprios direitos humanos que as pessoas têm, porque nós como cidadãos temos direito à escola, temos direito a uma vida social normal. Então quando a religião deturpa esse conceito e em meio de pessoas, tira pessoas de suas residências, coloca pessoas a viverem nas montanhas, você não tem condições de sobreviver nas montanhas. Então coloca pessoas a viverem nas montanhas, estarem sujeitos a um monte de calamidades climáticas ao ponto de perigar a sua vida, aí sim o Estado intervém. Mas quando estamos a falar de um elemento de fé e culto, é isto, é um elemento de fé. Você que não se questiona, ou seja, entre nós como igreja podemos questionar, mas também o nosso poder de questionamento não chega a fechar a igreja do irmão. A nossa igreja tem uma espécie de um culto diferente de outras igrejas. Então nós não vamos na igreja do outro
Palavra, a tua igreja, aqui, a tua expressão de culto, os atos proféticos, as curas, nós, apesar de muitas das vezes não concordamos, mas não temos esse raio de ação de dizer, olha, a igreja fulana tem que fechar. Por quê? Porque eles estão no uso de um direito deles, que é a liberdade de culto que se desenvolve com a liberdade de crença. Então, a próxima questão, sim. Se existe um limite de liberdade da igreja e da sociedade? Sim, de liberdade da ação da igreja na sociedade. Isso vai nos fazer olhar para aquilo que é a missão da igreja. A missão da igreja na sociedade é pregar o Evangelho. Diz-se que a igreja é parceira do Estado para questões de consciencialização moral, como nós sabemos. E eu gosto de uma frase de Santo Agostinho, que ele diz que a igreja o Estado chama a igreja de reserva moral, ou seja, a igreja como reserva moral do Estado, e Santo Agostinho diz que a igreja é a consciência do Estado. Ou seja, a igreja é aquela que no palanque social tem uma voz para o Estado, quando o Estado vai em desencontro com aquilo que é o direito básico da vida das pessoas. Por isso é que a igreja também tem posição em termos de expressão, quando percebe que a sociedade vive de uma maneira em que os direitos básicos para a sobrevivência não são atendidos. Então, o limite da igreja está dentro do seu raio de ação, que é o exercício da sua missão. A nossa missão no mundo é pregar o Evangelho. E ser essa coluna, né, de pregação do Evangelho e de intervenção. Porque existem leis que Deus criou, que não são só para a igreja, até os outros adotam. Por exemplo, quando o cristão explica sobre casamento, o que é que nós falamos? Quando falamos de casamento, qual é a origem do casamento? A origem do casamento, nós espelhamos o episódio de Adão e Eva, né? Quando Adão viu Eva, se é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Para os outros, vamos dizer, não, o casamento, na forma de entender do mundo, não é aquilo que nós entendemos. Então, existem leis que Deus criou que estabelecem a norma de vida de toda a humanidade, independentemente de nós cremos ou não. Então, a igreja é restringida até onde vai a sua missão. Existem coisas que a igreja não pode fazer. Existem coisas que são o Estado que tem que fazer. Quem arranja emprego para as pessoas é o Estado. Quem dá escola para as pessoas é o Estado. Quem tem que garantir condições para que as pessoas tenham uma vida digna é o Estado. As pessoas não vão vir reclamar aqui na igreja que não, olha, estamos com fome, temos que ter casa. Não é missão da igreja. Isso tem que ir na administração, tem que fazer protestos lá contra a presidência, porque é o Estado que tem que dar isso. Então, a igreja é restringida a isso. Nossa missão é pregar o Evangelho, edificar o corpo de Cristo com a sã doutrina, na nossa intervenção social, fazer com que as pessoas tenham uma vida em comunidade plena, boa, de tal maneira que não infringam aquilo que é o ciclo normal da vida estabelecido por regras e normas do Estado instituído. Ok, já para terminar, nós vamos colocar as duas questões últimas, não é? Podemos classificar o fenómeno de corrupção do Estado na intervenção da igreja, e a última é a igreja em poder e ela exerce o seu poder. Bom, o fenômeno de corrupção aí temos que admitir uma coisa: existem sim igrejas que preferem abdicar do seu direito de serem livres em função de outros ganhos, aliam-se a entidades políticas. Isso existe. Eu disse, esse tema é um pouco sensível, mas isso existe. Existem naturalmente igrejas que abrem as portas para partidos políticos, para a propagação, por exemplo, de campanhas políticas. Existem várias pessoas, entidades governamentais, que muitas das vezes lhes é cedido o púlpito para fazer campanha partidária. Existe ou não existe? Existe. Essas igrejas são igrejas que decidem preterir a sua liberdade de ser igreja de forma autônoma, em função de querer ganhar créditos, aliando-se ao quê? Ao Estado. E quando há uma aliança mesmo assim, aliança próxima entre Estado e igreja, o que acontece é que a igreja é dirigida segundo os intentos
daquele partido que ele apoia ou do Estado em que ele está vinculado. Logo deixa logo de ser igreja. Porque indiretamente quem manda é quem põe. Existem igrejas que têm a expressão de quem, porque tem alguém que põe. Aí é um caso de interesses pessoais que se quer ganhar em detrimento de ser igreja. Quem tem a consciência de... Eu, por exemplo, sou contra a ideia de se estabelecer um número máximo de pessoas para abrir capelas novas, ou seja, para abrir igrejas novas. Eu sou a favor de regulamentar o surgimento de várias igrejas, mas não tem que ser o Estado a definir como, em que condições. Nas 60 mil assinaturas, nenhuma igreja começa com 60 mil assinaturas. Nenhuma igreja começa. Aquele fenômeno que aconteceu em Atos 2 já aconteceu lá. De Pedro pregar e mais de 3 mil pessoas. Ainda só foram mais de 3 mil, não foram 60 mil. Então não seria uma igreja nesse sentido. Então isso acontece muitas vezes porque a igreja, como às vezes quer algum ganho, mete-se lá. Coloca-se, ou seja, abraça o Estado ao ponto de entregar praticamente o destino da igreja na mão daquele que, e nós sabemos isso é lei da vida, quem põe é que manda. Eu tenho dificuldades de... Pronto. Poder sim, mas eu tenho dificuldades de olhar... Olhando para a definição de poder, eu tenho dificuldades de olhar efetivamente dessa maneira. Por quê? Porque a igreja é um poder, pode ser um poder, mas que está restringido também em termos de ação. No espaço há um outro poder. Vocês vão perceber. Ou seja, nós somos um poder autônomo. Somos autônomos na nossa forma de viver como igreja. Mas estamos dentro de um poder que, de alguma forma, vai limitar a nossa ação até um determinado ponto, tal como eu expliquei aqui. Então, de alguma forma, se existe um poder que limita a nossa ação, né, em algum contexto, nós somos, não digo submissos, mas não desrespeitamos totalmente o poder superior. Porque eu disse aqui, Romanos 13 fala que esse poder também foi quem? Instituído por Deus. Uma coisa seria se esse poder fosse um poder que Deus não instituiu. É Deus quem decidiu organizar a vida em sociedade dessa maneira, em que colocou autoridades civis e autoridades religiosas. É claro, é poder no sentido de nós não dependemos da autoridade civil para termos vida própria. Mas de alguma forma a autoridade civil restringe o nosso poder. Se nós fazemos coisas que de alguma forma vão contra as autoridades civis. E não só, podemos até nem fazer coisas que vão contra a autoridade civil e viver dentro de um contexto em que existe perseguição religiosa ao todo. Existem países que o Estado laico não impera. Por exemplo, a igreja não pode ser um poder num país onde o cristianismo é uma religião que o maior interesse é aniquilá-los, por exemplo, dos países árabes. Nos países árabes não há isso aqui, de termos um templo, onde nós... tem templo deles, nosso não. Quem vive, quem é cristão sabe muito bem lá que o contexto de igreja é bem igual ao contexto de igreja primitiva, aonde a nossa adoração é restringida em casas, e entre outras coisas, por causa do poder que se tem que aniquila os cristãos. Então somos um poder no sentido de sermos autônomos, mas é só nesse sentido. A nossa forma de vida depende de nós mesmos, mas estamos submersos a uma autoridade que o próprio Deus instituiu e que em alguns momentos vai perturbar a nossa liberdade. Vai. E a história bíblica demonstra que sempre que as autoridades civis, políticas, entre outros, decidem perturbar a vida da igreja, a igreja sofre. Nunca vimos um período em que a igreja ganhou, ou seja, militou diretamente contra as autoridades civis e ganhou. Nós sempre sofremos. Eu sei que eu disse, existem coisas que só vão ter paz quando Cristo voltar pela segunda vez. Ali sim. Mas nesse contexto, eu olho nessa perspectiva. Não sei se o irmão conseguiu perceber. Uma salva de palmas. Há uma frase aqui que ficou conosco.
conosco. Não somos livres quando fazemos aquilo que nos agrada. Então vamos repetir. Não somos livres quando fazemos aquilo que nos agrada. Não somos livres quando fazemos aquilo que nos agrada. Quando só fazer. Quando só fazemos aquilo que nos agrada, não é? A nossa liberdade vai muito mais. Vai pela vontade de Deus. E por aquilo que Deus estabeleceu. Então nós agradecemos, irmão Arão, por tomar o seu lugar. Mais uma salva de palmas.